Durante a pandemia, empresas no mundo todo se viram obrigadas a adotar o modelo de trabalho home office, mesmo que muitas ainda não estivessem preparadas para mudar seus processos analógicos para uma transformação de fato digital. Reuniões por videoconferência se tornaram rotinas e, segundo um estudo realizado pela Forbes, cerca de 62% das companhias usam 3 ou mais ferramentas para poder reunir virtualmente seus colaboradores. Para entender mais sobre a tecnologia sendo uma grande aliada nessa volta aos escritórios e ao trabalho presencial, eu convidei o Eduardo Carvalho, que é presidente da Equinix no Brasil. Eduardo, como as empresas de tecnologia tornam as reuniões por videoconferência possíveis? Eu acho que a mudança ela foi quase que obrigatória no comportamento das empresas nesses últimos 5 meses, né? Nós estamos em home office desde 16 de março, então nós praticamente triplicamos o uso do Zoom. O crescimento de dispositivos como o Zoom, Webex e os da Google foi de mais de 100%. Nós já usávamos muito o Zoom, por nós termos uma empresa global. Nós fazíamos muita conference call e videoconferência com outros países e aqui dentro também, mas nós nos deparamos com uma realidade diferente. Eu acho que o mundo se deparou com uma realidade diferente. Se você olhar hoje o valuation hoje do Zoom, ele cresceu 100% aí nos últimos meses. Então deve estar valendo mais que muitas empresas da velha economia. Isso não foi à toa. A proliferação do uso e a necessidade do uso foi latente e foi rápida, né? Então as empresas se transformaram rapidamente. Hoje praticamente as empresas operam com 90% do seu efetivo em home office. No nosso caso, em mais ou menos 85%, porque nós temos ainda a operação de data center e nós precisamos de gente. É óbvio que a gente adotou medidas para que minimize a chance de nós termos algum tipo de contágio. Então a gente tem feito escala 6x6. 6 dias trabalhando e 6 dias em casa. Isso, obviamente, que está sendo estudado, é uma premissa que veio lá de fora, em cima de estudos aí, em como a gente minimizar o risco de contágio, em virtude das pessoas terem ainda que estar em transporte público, etc. Mas nós conseguimos êxito aí, tendo um número muito pequeno de pessoas contagiadas. Mas o ponto é que a sociedade se transformou, né? Nós nos transformamos, e eu acho que o que fica de legado aí e o que nós temos que pensar é em como nós vamos usar o que nós aprendemos durante a pandemia. Nós temos pontos aí de melhora, por exemplo, em relação à poluição, meio ambiente, tráfego. Como é que a gente vai usar mais isso daqui para frente? A Equinix, por exemplo, considera agora ter escritórios para 70% do efetivo. Os outros 30% vão trabalhar em rotation, ou seja, a gente vai fazer rotação nos escritórios, nós vamos abolir as baias fixas, nós vamos ampliar as baias, inclusive, para ter mais conforto ainda, mas nós vamos incentivar algumas áreas a trabalharem em home office. Esse estudo está sendo feito de uma forma bem consistente. Como a gente vai dar o mesmo conforto que o funcionário tem dentro da Equinix nas casas, né? Então, a gente tem feito estudos em como a gente vai fornecer internet, como a gente vai fornecer estrutura para que as pessoas trabalhem remotamente, se essa for uma realidade que continue. Eu acho que o mundo não volta ao normal antes da vacina, e mesmo com a vacina não vai ter uma escala muito forte, né? Serão criadas lotes de 15, 30, 40 mil, e isso nós temos uma demanda e temos um sequenciamento nas filas, né? Para que seja efetivadas vacinas em várias etapas na sociedade, né? Então, eu acho que isso demanda aí um médio ou longo prazo para que todos sejam vacinados, ou pelo menos a maioria. Então, o mundo mudou. Eu torço que para melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta baseado nessa questão da infraestrutura. No teu raciocínio, você estava colocando dessa questão de que vai existir um movimento natural de rotação, as pessoas vão estar cada vez mais trabalhando remotamente, a gente vai começar a falar de fato de teletrabalho. Se a gente estava conversando há pouco sobre home office e algo novo para as pessoas, imagine o teletrabalho de fato, né? Então tem diversos paradigmas e questões que precisam ser realmente resolvidas. Não é uma equação fácil de resolver, mas eu queria ouvir a tua consideração sobre a questão de infraestrutura efetivamente, né? A gente tem diferentes velocidades de internet no país. Como é que a gente equaciona isso do ponto de vista do trabalho remoto? Como é que, ao seu ver, essa equação precisa ser resolvida? Olha só,
Vamos lá, vou repartir essa pergunta em 2 etapas. A primeira etapa é se nós pensássemos a pandemia 10 anos atrás, como é que nós nos comportaríamos, né? Como é que seria a pandemia 10 anos atrás sem os dispositivos de compra online de alimento, sem a Netflix, sem as mídias online? Como é que nós conviveríamos, né? Houve uma proliferação enorme, por exemplo, de lives, né? Tem mais lives do que gente assistindo hoje. É verdade. Você abre o seu Instagram, você não consegue nem chegar aos stories. São várias lives acontecendo ao mesmo tempo e você acaba pulando. No início a gente até via, mas hoje em dia fala, chega. Então, assim, houve uma proliferação, houve uma mudança de comportamento e houve uma necessidade das pessoas se mostrarem de alguma forma e se conectarem. Esse foi um ponto que eu deixei de falar na primeira parte e estou falando aqui na segunda. O segundo ponto é o seguinte: as infraestruturas distribuídas, elas vão oferecer uma melhor performance. E o 5G vem aí para ajudar nisso. Se nós pegássemos há anos atrás, assim, as infraestruturas eram concentradas. Todo mundo pensava em concentrar a infraestrutura em uma sala de data center, não em vários outros data centers como é feito hoje. Se nós pegarmos, por exemplo, os provedores como Netflix e a própria Disney, que você citou no seu webcast do dia 25/8, episódio 15, ela está vindo para o Brasil, inclusive através da gente, como tantas outras vieram através da gente. Ela vai ter as estruturas todas distribuídas. Isso faz com que você tenha performance melhor. Pensa no carro, por exemplo, autônomo, com infraestrutura distribuída. A performance dele vai ser muito melhor, porque ele nada mais é do que um computador ambulante que roda por aí. As decisões que ele precisa tomar são rápidas, e quanto menor a latência que ele tiver com a infraestrutura que ele está conectada, mais rápida vai ser e mais precisa vai ser a decisão dele. Então, se nós pegarmos o que vem por aí, isso tudo vai contribuir para o Edge, né? Para as estruturas distribuídas, como o celular. O celular nada mais é do que um Edge também. É uma estrutura que ele tenha o processamento aqui na ponta e não tem o processamento necessariamente dentro do data center. Obviamente que tem a contribuição e a conexão, a interconexão. Mas as estruturas distribuídas vão favorecer performance. A gente agora, nós éramos uma empresa de interconexão. Agora nós somos uma empresa de infraestrutura digital. Ou seja, a gente provê estruturas descentralizadas e não por coincidência, nós temos mais de 200 data centers espalhados pelo mundo. Exatamente por isso. E a gente criou em cima disso produtos em cima de plataforma que não exigem mais que você tenha que estar no data center para consumir produtos da Equinix. Isso eu posso falar um pouquinho mais na frente quando falarmos de cloud. Eu queria te perguntar, você citou Edge agora há pouco, e a gente tem uma audiência bastante plural dentro aqui de transformação digital, mas acho que era importante a gente conceituar. Então eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o conceito de Digital Edge e como é que ele influencia, né, no trabalho remoto. O Digital Edge ele vem muito de encontro com o 5G, na minha opinião. Eu estou conectando as duas coisas agora, porque tanto um como o outro, eles são estruturas descentralizadas e o Edge nada mais é do que processamento na ponta. Então, isso favorece performance. Então, quando você tem um processamento aqui no seu celular, ou você tem um processamento no seu carro autônomo, ou você tem um processamento do seu lado, isso facilita a performance sua. E é isso, o Digital Edge nada mais do que são as estruturas descentralizadas. Então, fazendo um link de novo com o 5G, o 5G também são estruturas descentralizadas que você tem equipamentos na ponta em cada localidade para favorecer a conectividade, a baixa latência, a performance das localidades onde tenham instalados os equipamentos DAS, por exemplo. E faz com que as operadoras elas tenham muito mais capilaridade e fomente muito mais investimento em capilaridade, porque cada vez mais ela vai ter que ter infraestrutura distribuída. Então as coisas vão se conectando. Você citou os carros autônomos, né? Tem um outro fenômeno bastante importante, sobretudo agora, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que é essa questão das salas de aula virtuais, né? Queria ouvir você sobre como a tecnologia e a conectividade pode ajudar nesse novo mundo de, não só de possibilidades, mas de necessidade. A partir de agora, homeschooling é quase uma necessidade efetiva, né? Bom, primeiro assim, eu não acredito que as aulas elas passem de um percentual remoto de mais de 50%, mas eu acredito que as crianças também não irão às escolas como elas iam há anos atrás. Eu acho que esse conceito de educação vai mudar. É óbvio que se você me perguntar aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de São Paulo,
é óbvio que nós somos favorecidos em relação à conectividade. Nós temos carências em vários pontos da cidade, nós temos carências em vários pontos do país. Mas eu acho que com a vinda do 5G vai colaborar para que a gente fomente esse tipo de coisa. Hoje, não só as aulas online estão funcionando e funcionando bem, como também a telemedicina. Se nós pegarmos hoje as consultas online, elas adquiriram um volume alto. Eu tenho experiência, eu tenho falado com alguns médicos da efetividade. Criaram softwares, criaram dispositivos comparados aos dispositivos de videoconferência que a gente está usando agora, por exemplo, que favorecem isso. Então, você tem todo o esquema, você consegue, a partir de uma consulta online, fazer as anotações dentro daquilo, aquilo tudo fica guardado. Quando você abre o nome do paciente, já tem o prontuário dele pronto. Então, isso é uma outra coisa. Eu tenho experiência de uma endocrinologista aqui na rua de casa do Rio de Janeiro, que ela tem mais de 50 clientes em São Paulo. Ela atende clientes em São Paulo. Eu tenho experiências de fisioterapeutas que fazem também as consultas remotas, em alguns casos, em poucos casos, obviamente, menos que fisioterapia diferente, mas consegue passar um alongamento ou qualquer outra coisa. Voltando um pouco para a educação, eu acho que a educação online, ela vai também crescer e muito. É um dos mercados que mais vai crescer, o de educação online, educação à distância. Mesmo porque você favorece melhoria de trânsito, porque assim você não tem acúmulo de carros nas portas da escola, por exemplo. Você pega a rua São Clemente aqui durante os períodos de pico escolar, o trânsito é lento, muito porque os pais estão parando para pegar os filhos, etc. Isso pode ser uma forma inteligente de você eliminar esse acúmulo ali nas portas das escolas, né? Pegando, por exemplo, as sextas-feiras e as segundas-feiras e fomentando as aulas online. Então você joga, 30% das aulas nos dias de pico, e terça, quarta e quinta horário normal. Então acho que vai ser um mix, e eu diria que as aulas online vão contribuir com 30% a 40% desse tempo. Bom, saiu uma pesquisa recente na Forbes dizendo que cerca de 73% dos contatos nas empresas estavam remotos. Então, cada vez mais remotos, né? Você acha que a pandemia, de alguma maneira, acelerou esse processo de transformação digital ou isso já estava acontecendo, de fato, já com uma velocidade crescente? Acelerou e muito. Olha só, eu vi também uma pesquisa do IBGE que diria que aqui no Brasil 5% das empresas adotavam home office. Assim, muito pouco. Eu mesmo, assim, nós aqui da Equinix adotávamos muito pouco. Mas deixa eu citar algumas coisas, alguns exemplos dos Estados Unidos. Nós temos lá cargos de diretoria que a pessoa vai uma vez para o escritório durante a semana e mora a 200 quilômetros do escritório. Então ela vai à noite, dorme, passa o dia e vai embora no dia seguinte. Aqui no Brasil, nós não éramos favoráveis a isso. Nós experimentamos isso com a vinda da pandemia e mostrou-se muito efetivo, inclusive com sobrecarga de trabalho, porque nós não tínhamos aprendido como trabalhar. Eu, no início da pandemia, eu comecei a lotar tanto minha agenda que eu me vi tomando um café da manhã, almoçando e jantando em cima do laptop. Hoje, há uma semana atrás, nós recebemos um e-mail do Charles Meyer, que é nosso CEO, e da Brand, que é a Head de RH, limitando as reuniões em 25 minutos. Cada reunião vai ter que, as reuniões mais curtas de 30 minutos, elas terão 5 minutos de intervalo entre uma e outra, e as maiores, que o tempo maior limite agora é 1 hora, elas serão de 50 minutos com 10 minutos de intervalo entre uma sessão e outra. Não vai existir mais reuniões de 2 horas, elas terão que ter 50 minutos, intervalo de 10 minutos, mais 50 minutos, intervalo de 10 minutos. Isso para dar qualidade de vida para o pessoal, porque além de tudo o pessoal está ficando um pouco ansioso, eu diria, para não usar outra expressão, dentro de casa. Então a gente está estruturando dessa forma. E eu acredito que o futuro é que a gente trabalhe aí 30% a 40% do nosso tempo remotamente em home office e os outros em escritório ou visitando clientes. Porque nós tivemos a experiência, por exemplo, e eu nunca fui favorável, eu sempre fui favorável ao face-to-face, a visitar o cliente, mas nós fizemos várias reuniões por Zoom. Nós fizemos eventos virtuais, no qual o cara manda a carne do churrasco e a cerveja para sua casa. Fizemos café da manhã, que eu recebi cesta de café da manhã aqui. Então, tudo isso funcionou muito bem para nossa surpresa. As salas virtuais de reunião funcionaram muito bem. Então, acho que isso muda a forma do mundo fazer negócio, muda a nossa visão em relação a isso. E melhora todo o ecossistema em volta, né? Bom, eu sou do tempo que a gente, para guardar um arquivo, a gente usava
pendrive, né? A gente usava, guardava no HDzinho, no disquete, né? Aquele disquetão de 5 1/4, no 3,5, enfim. Eu usei muito aquilo. Não é? Aliás, eu sou de um tempo anterior, que a gente guardava o arquivo na estante, tá? Eu sou um pouquinho anterior a você. Pois também, tem isso, né? Não existia Wikipedia, existia Enciclopédia Barça, não é isso? É a Barça, é isso aí. Era um investimento, né? Tipo, a família fazia um investimento. Os vendedores passavam na sua casa vendendo a Barça. Exato. Se tá difícil pra gente, imagina pro vendedor da Barça. Pô, tá horrível. Eu não devo estar vendendo mais nada ultimamente. Não. Mas na prática, o que a gente usava muito tempo atrás era um formato de armazenamento de dados físico, né? A gente guardava isso num device físico que ele migrou dos disquetes para os pendrives, para os storages maiores, né, que os HDs. Hoje fala-se muito em cloud. Como é que você percebe isso? Você acha que, de fato, essa é uma questão resolvida? De fato, daqui para frente, a gente só vai trabalhar com storage e com informação em cloud e ela não vai ficar mais fisicamente nos computadores? Não, eu acho sim que vai ser um mix. Eu acho que as estruturas elas serão híbridas, né? Você vai ter a estrutura física, ela vai continuar existindo. E vai ter a cloud. Eu acho que esse processo ele acelerou a ida das empresas para a cloud, ele acelerou a transformação digital e a aceleração digital, e isso não tem volta. As empresas estão procurando soluções multi-cloud. Nós temos aí, inclusive, nós desenvolvemos em cima disso um produto chamado Equinix Cloud Exchange Fabric, no qual você tem uma espécie de peering entre as empresas de cloud computing. Você espeta lá e você tem o direito de escolha de qual produto você vai comprar dentro dessa estrutura. Ou seja, você pode comprar Azure, você pode comprar AWS, Oracle, Google Cloud, IBM, quem você escolher. Então, as empresas vão acelerar esse processo. Eu acho que a cloud ela cresce substancialmente nos próximos anos. Há pesquisas que dizem, por exemplo, que as empresas americanas, já 50% já estão em estruturas de cloud e os outros 50%, isso já deve ter passado, inclusive estão on-premise, mas aqui no Brasil, isso aí é uma relação 20-80. Então, nós temos um campo muito grande de crescimento. Eu acredito que isso não tem volta. Nós devemos ter aí uma aceleração das empresas para ir para a cloud. Tem uma curva de aprendizado isso, tá, Samuel? Eu acho que muitas empresas foram e tiveram que retornar por não saberem usar exatamente. A liberdade que você dá para as áreas hoje é muito grande para a contratação de cloud, porque teoricamente os números são pequenos, mas quando você percebe o volume de contratação, você se assusta. Então, uma outra coisa é como você vai gerenciar essa ida à cloud, monetariamente mesmo. Como é que você vai budgetar isso? Porque no início cada área fazia o seu. Então, há agora iniciativas de você começar a medir isso melhor, a saber dar o passo correto, a saber procurar o provedor correto para que não tenha susto no final do ano. Porque todas as empresas hoje, eu acho que elas são empresas de TI. Ninguém foge disso. Você pode ter empresas de indústria pesada, de trator, de pneu, mas elas são necessariamente de TI. Vide a transformação que teve na General Electric, que era uma indústria pesada e é uma empresa totalmente hoje digitalizada. Isso aí não tem volta. Hoje eu lembro que quando eu iniciei no mercado de data center, em 2000, os gurus da internet diziam que em 2005 ninguém mais iria ao supermercado, por exemplo. As compras seriam todas online e as lojas fechariam. Isso não se consolidou. Porém, hoje você já consegue enxergar uma mudança que você consegue pegar um dispositivo do seu celular aqui, um aplicativo, e fazer compra no supermercado exatamente como você quer. E o produto chega. Você consegue montar um prato de comida em cima de um aplicativo. Então, o mundo realmente mudou. E a forma com que o mundo vai comprar e consumir também está mudando. E está mudando rapidamente. Então, essas são as transformações futuras aí em relação à cloud. E todos esses ambientes, não se enganem, eles estão em estruturas de cloud, eles estão na nuvem. E como é que a gente resolve, Eduardo, uma questão fundamental que é a segurança? Como é que a segurança de dados e a privacidade, para colocar uma pimentinha aí no bolo, como é que ela entra nessa história? Eu acho que segurança, ela envolve uma governança muito forte. Você pode ter todos os dispositivos mais modernos e eficazes de segurança. O problema todo é se há alguma pessoa que está mal intencionada ou foi cooptada por alguma quadrilha dentro do seu corpo de colaboradores, isso é indefensável. Então, o hacker interno, né? O hacker interno. Eu parto da seguinte premissa. Primeiro, você tem que contratar as pessoas certas, você tem que ter um background check muito bom para você examinar com quem você está falando.
Geralmente, pessoas que são mal intencionadas ou têm algum problema, elas são boas nas entrevistas, mas o background check é fundamental para você contratá-las. O segundo ponto é você estar super conectado com as tendências modernas em relação à segurança. Não só em cima dos dispositivos, mas em cima dos processos internos, ou seja, das melhores práticas. Você tem que entender que há limites hoje de acesso. Você não pode, dentro de uma corporação, acessar determinados sites, navegar em determinados lugares, porque isso traz uma vulnerabilidade para a sua rede. Mesmo que você tenha proibições técnicas, algumas pessoas conseguem driblar às vezes isso. Isso é muito ruim. Então, o processo de educação é fundamental para que isso não tome corpo dentro de uma corporação. Então, governança é fundamental nesse processo e também, obviamente, amparada com todos os dispositivos de segurança que o mercado oferece. E a privacidade? Como é que a gente trata da privacidade nesse mundo moderno? A inteligência artificial também veio para ficar, né? Se eu estou clicando aqui num site para achar tênis de corrida, no outro dia aparecem uns pop-ups para mim num site de notícias com tênis de corrida. Então, a privacidade também é um ponto que nós deveremos tratar muito mais fortemente no futuro, ainda mais com o LGPD, né? Nós temos aí a entrada do LGPD, aí nós tivemos a entrada do LGPD, nós temos que tomar cuidado com isso para que nós não cometamos nenhum engano na gestão das empresas, principalmente empresas de data center que abrigam dados, né, como a nossa, e dados confidenciais, dados cruciais para a existência das pessoas, das empresas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Eu vejo o seguinte, tudo isso passa pela educação do consumidor. A gente vai ter que ter isso como matéria nas escolas, inclusive, porque as crianças, os adolescentes, cada vez mais usam dispositivos, cada vez mais usam mídia social, eles são muito mais digitais que a gente, do que eu, então nem se compara. A forma com que eles usam a internet precisa ser educada. A internet é uma ferramenta fundamental para a existência humana hoje, mas ela precisa ser muito bem consumida. Então, assim como nós tínhamos a educação cívica e outros tipos de educação física, etc., nós temos as matérias física, química e português, nós vamos ter que ter também a matéria de educação digital. Se nós não tivermos isso, nós estamos fadados a ter um mundo pior usando a internet de uma forma ruim. Então, eu acredito que a educação digital vai ser fundamental para o futuro da sociedade como um todo. Bom, espero que vocês tenham gostado do papo com o Eduardo Carvalho, papo muito bacana, muito fluido, onde a gente pôde entender um pouco mais sobre o que vem por aí com 5G e companhia, as questões relacionadas à infraestrutura, conectividade. A gente vem abordando esses temas recorrentemente aqui no programa, e não é por acaso, porque isso de fato vai ser a estrada que vai pavimentar a transformação digital que vem por aí. Muita coisa de fato está acontecendo, como a gente bem colocou no papo. As questões relacionadas à conectividade dos veículos autônomos, as novas fronteiras do ensino virtual e da telemedicina, todas essas novas formas de vivenciar a nossa vida em sociedade estão em profunda transformação, e a conectividade é um elemento fundamentalmente importante. A Equinix tem um papel, entre outras empresas, muito importante na pavimentação dessa tecnologia, e isso é fundamental do ponto de vista de transformação digital. Então, Eduardo, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, foi um papo muito legal, e a gente vai seguir em conversas parecidas como essa, com certeza, aí pra frente. Para quem gostou do papo, me segue lá nas redes sociais, no @SamuelLeite, eu tô tanto no Instagram quanto no Twitter. Para mandar a sua sugestão de ideia, de pauta para a gente conversar aqui, né? A gente recebeu, por exemplo, uma sugestão recente para falar sobre 5G, daí a sugestão de trazer o Eduardo e o pessoal da Equinix para falar com a gente, né? Como é que vai ser o futuro da conectividade, que veio aqui do Felipe Machado, que mandou um e-mail para a gente no samuel@cbncampinas.com.br. Então, Felipe, muito obrigado por nos ajudar a fazer essa conversa cada vez mais interativa. Esse programa também é transmitido pela Rádio CBN Campinas, que roda aí para mais de 60 cidades, são mais de 6 milhões de pessoas impactadas por essa mensagem que a gente deixa aqui relacionado à transformação digital. Então, queria mais uma vez agradecer a nossa audiência, que vem sempre aumentando, e isso é uma grande alegria para todos nós. Como eu sempre digo,
Cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima.